Hallelujah. Aleluia. Open your Bibles this Abram suas morning Bíblias to neste dia. 1 Chronicles chapter 12. O livro de 1 Crônica, capítulo 12. As últimas mensagens que eu preguei no Centro Familiar de Adoração foram mensagens falando sobre as eleições, e hoje não vai ser diferente, mas será a última mensagem que eu sinto que o Senhor colocou em meu coração. E você que está nos assistindo, auditório internacional, todo mundo onde esteja atingindo a nossa rede, as minhas palavras não é a respeito do seu país, mas sim dessa nação, Estados Unidos. Mas eu quero que você entenda algo. Muitos americanos não têm a mínima ideia do que está acontecendo ao redor do mundo. Eles não sabem. Mas o resto do mundo presta muita atenção no que está acontecendo aqui nesse país. Entenda isso. Quando nós temos a maratona, nós olhamos para o auditório e olhamos para as pessoas. Eu fico admirado os comentários sobre as eleições vindouras e como a América está indo tão bem. Assim será os outros países. Quando a economia está indo boa, o mundo, o restante dos outros países estarão indo bem. Quando a América está forte, o restante do mundo também estará forte. Mas quando a América está fraca, quando a América está dividida, não somente nós que perdemos, mas também afeta o restante do mundo. 1 Crônica, capítulo 12, versículo 1. Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziglag, estando ele ainda escondido por causa de Saul, filho de Quis. Agora escuta aqui. Eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Versículo 32. E os filhos dos filhos de Sacar, 200 dos seus chefes destros na cidade dos templos, para saber o que Israel deveria fazer. E eu vou ler novamente, entendam isso. E dos filhos de Sacar, 200 de seus chefes que tinham entendimento do tempo, da ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria saber. Quantos na igreja têm entendimento dos tempos para saber o que a igreja e a América devem fazer? Pense sobre isso. Quantos cristãos têm o entendimento dos tempos, e é isto que eu quero ministrar neste dia, o entendimento dos tempos. Pai, chegamos a Ti. E, em nome de Jesus, te agradecemos pela presença do Senhor que nós sentimos nesta casa. Senhor, nós te pedimos que Tu venhas me ungir para entregar esta palavra. Eu oro também que venha encontrar corações aceitáveis para receber esta palavra. Senhor, nós te damos todo o louvor, toda a glória, e todos digam amém e amém. Para fazer aqui o alicerce desta mensagem, eu quero trazer para você aqui no começo que recentemente a Nação Unida, vários líderes de Nações Unidas vieram falar, trazer uma palavra, e muitos desses líderes que vieram foi Nebaco, o presidente do El Salvador. Ele, quando assumiu a presidência do El Salvador, e nós pregamos muitas cruzadas em El Salvador,
Nós construímos várias escolas, igrejas em El Salvador. Então, nós temos investimento naquele país. Mas antes da sua eleição, por muitos anos, El Salvador estava sendo administrado por um presidente socialista, um atrás do outro. E quando esse presidente novo assumiu o poder, então aquele lugar estava sendo regido por gangues. 18 das fronteiras que eram abertas, que estavam abertas, estavam entrando gangues violentas, gangues, poderosas gangues da América Central, América do Sul e agora os Estados Unidos. O crime estava crescendo, assassinatos estavam em todos os lugares. Uma das cidades que eu não lembro o nome, de El Salvador, anos após ano, era a capital do assassinato do mundo. Em todo o mundo, o crime estava crescendo, cidadãos não tinham paz. Mas finalmente eles elegeram um presidente forte. E ele declarou guerra contra as gangues. A primeira coisa que ele fez foi construir a prisão maior do mundo. A prisão maior do mundo que comportasse e que comporta ainda hoje 50 mil prisioneiros. Se você quebrar a lei de El Salvador, você não vai receber apenas um tapinha nas costas, vai receber uma sentença de prisão. E eles irão para a cadeia. E literalmente, em 2 anos, aquele país tem sido limpo. Um país em processo de limpeza. As pessoas não estão vivendo mais com medo por causa da liderança que é muito forte. Então, a nação que está vivendo dessa forma, ele tomou várias direções para os Estados Unidos. Ele nos chamou por nome, mas todos que estavam ali, que ouviram ele falar com quem estava falando, ele disse que algumas cidades que se chamam Mundo Livre, eles precisam proteger as suas lojas com chaves, porque estão roubando. Não estou falando de produtos caros, mas coisas simples como chocolates e barbeador e eletrodoméstico. E nós temos visto nas nações isso. Estou falando de nós. Nós vimos as redes sociais sendo forçadas pelo governo para censurar os seus usuários, ordenando que parassem de falar sobre a Covid, está falando sobre a administração, fechou a boca de muitos da mídia e não permitiam eles falarem sobre o tema que estava o Covid, quem estava contra o Covid. Vocês lembram desse momento? Doutores, cientistas que estudaram vírus do Covid, que sabiam que a máscara não era a resposta, sabiam que fica em casa, fica longe das pessoas, que não tinha base a esse respeito, nenhuma explicação científica a esse respeito. Então, quer dizer, eles calaram a boca desses homens até o ponto de que aqueles doutores que tentaram falar, eles perderam as suas carteiras de medicina. E ele disse que os cidadãos foram presos por compartilharem sobre esses assuntos nas redes sociais. E eu li outro dia que a Inglaterra, no passado, a terra do Magna Carta, a Polícia Metropolitana de Londres estava investigando crimes verdadeiros contra indivíduos, assassinatos, estupros e outras coisas.
Mas a Polícia Metropolitana de Londres passou mais tempo e mais dinheiro investigando as postagens dos cidadãos nas redes sociais do que qualquer outra coisa. O que eles estão postando, você pode imaginar um mundo que você não pode mais, você não tem mais habilidade de expressar o seu ponto de vista nas redes sociais. Eu já falei isso várias vezes e vou falar novamente. Uma das maiores liberdades que nós temos que ter na América, a liberdade de expressão, o direito de falar o que nós pensamos, o direito de nos levantar e falar, o direito de expressar e proclamar o que nós acreditamos. E olha, até mesmo a liberdade de expressão, às vezes, não é correta, mas o fato que nós temos que proteger o nosso direito de fala. Porque todos nós temos o direito de fala. Se nós não tivermos cuidado, nós iremos perder. Porque o governo quer silenciar as igrejas. Eles não querem que a gente pregue sobre o aborto, contra o casamento do mesmo sexo, contra o álcool, as drogas, o pecado em geral. Porque ofende-os. E quando a América perde o direito de falar o que pensa, nós iremos ser destruídos. Olha, gente, não se engane. Ele disse, você não pode ter o título de um país livre se o seu povo não é livre para caminhar nas ruas sem ter medo de ser roubado ou assassinado. Está falando dos crimes nas nossas grandes cidades. Eu vou dar uma pausa aqui e eu vou fazer uma declaração que eu estou lendo aqui, o que ele está falando. Eu sei que muitos estão falando, você está falando de problemas políticos. Não estou falando. Isso aqui não são problemas políticos, são problemas espirituais. Sim, o caos da nação é resultado do fato de que a igreja não está sendo igreja. Se a igreja é forte, mas Deus vai chamar pregadores que irão ficar atrás do púlpito, abrir a palavra de Deus e não dar para problemas para as pessoas, mas pregar a palavra de Deus, o Todo-Poderoso. Então, se a igreja é forte, a nação será forte. Eu vou dizer mais uma vez. Quando a igreja é forte, quando o púlpito é forte, quando o púlpito não está sendo compromissado com o mundo, não está negociando com o mundo, mas se levanta e proclama a palavra de Deus, assim diz o Senhor, nós iremos colher os benefícios. A resposta para o mundo é o Evangelho de Jesus Cristo. A resposta para o crime é que a igreja seja salva, se converter. Para a mulher que está grávida e ela está recebendo a ideia de abortar a sua criança, a resposta é o Evangelho de Jesus Cristo. Que vai dizer, talvez você esteja sozinho no natural, mas eu sou o Criador dos céus e da terra, e eu vou te ajudar a criar esta criança, e eu vou providenciar para esta criança. Em uma declaração, ele disse que o estado das cidades, São Francisco, Nova York, me lembra de El Salvador no passado. Ele disse, nós podemos ver os sinais de uma sociedade que está declinando. E eu digo isso porque a nossa sociedade está caindo
já vem há tempo atrás. E ele disse, Baltimore, algumas cidades, lugares onde o crime, as drogas e os pedintes estão sendo normais e nada está sendo feito. As leis foram tiradas dos livros para que o criminoso, principalmente os dependentes químicos, não tem penalidade para eles, para os crimes, para eles. E temos as ruas lotadas de indivíduos usando drogas, injetando e fumando drogas, enchendo os parques ao invés de um lugar para as crianças brincarem. Os pais têm que ir para outro lugar, porque eles estão encontrando drogas e seringas no chão. Mas eu digo, como a gente terá lei e ordem quando temos prefeitos, advogados distritais que querem tirar todo o apoio que a polícia tem, tirar a força da polícia, apoia o crime, que colocam pressão nos poderes para não alterarem a lei. A lei vem de Deus, gente. O governo vem de Deus. Sem lei, só o que nós temos é uma nação de anarquia. Só o que nós temos, onde não tem lei, onde não tem ordem, só o que nós temos é o poder da arma ou da faca. Ou quem tem uma arma maior, quem tem um revólver maior, eles reinam com o terrorismo. E eu lembro quando a gente teve a cruzada no Paraguai, nós estávamos lá, eles estavam sofrendo com a liderança de um sul-americano da América do Sul, do ditador, um ditador da América do Sul, um homem que era tão cheio de ódio, cheio espíritos demoníacos. O seu líder, o seu modelo era Adolfo Hitler. Os seus uniformes foram feitos para combinarem o uniforme do SSS, da Alemanha, os nazistas da Alemanha. E milhares dos cidadãos desapareceram. Um minuto, eles estavam ali. E no outro minuto, eles tinham ido embora. Desapareceram. E as famílias, 30, 40 anos depois, não tinham a mínima ideia o que aconteceu com eles. Ele era tão vil que ali na prisão tinha uma área de tortura, onde ele pegava as pessoas, os prisioneiros políticos, e aqueles que se atreviam a falar algo contra eram presos e levavam para aquele lugar, tiravam as suas roupas, colocavam água sobre eles e pegavam um produto elétrico, colocavam parte do seu corpo dando choque elétrico. E era ouvido a dor cruciante. Ele era tão vil. Ele tinha caixas de som no seu escritório para que pudesse sentar-se e ouvir a tortura e a dor e os gritos das pessoas, daqueles que estavam sendo torturados. E tinha uma livraria cristã naquele país todo. Era pequena, estava quase acabando. Igrejas sentiam a opressão, eles não podiam falar sobre nada. A igreja pentecostal era muito, muito pequena. Mas sabe, um país
pode ser batido economicamente, mas eles abrem as portas se acham que o dinheiro está envolvido, que a televisão estava pronta para falir, prestes a falir, e eles nos venderam o tempo. E nós começamos a pregar o Evangelho ali. Eu tinha o superintendente da Assembleia de Deus me disse isso a última vez quando fui lá. Ele disse, quando o irmão Swaggart começou a aparecer na televisão e começou a pregar a palavra de Deus e começou a proclamar e pregar que Jesus Cristo é a resposta, ele disse, as pessoas começaram a se converter, começaram a vir para o Senhor, começaram a pedir Bíblias. Eles não podiam aguentar mais com os pedidos de Bíblia, pedindo Bíblias. Começaram a encomendar Bíblias e olha, aonde a palavra de Deus é pregada, sempre vai entrar no coração daqueles que estão ouvindo para trazer libertação e liberdade. Você conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. Alguém precisa bradar nesse dia. Você não está feliz nesse dia porque você conhece a verdade? Você não está feliz nesse dia porque você estava preso, estava no pecado e Jesus o libertou, Jesus te salvou, morreu na cruz, derramou seu sangue por você e você nasceu de novo? Você era bêbado, você era viciado em drogas, você usava drogas e era dependente do cigarro. Você hoje é filho de Deus, o Todo-Poderoso. E ele disse que a igreja começou a crescer. A igreja que só tinha 25 membros, agora tem 100, 200, 300. E ele me contando isto, ele disse, nós pastoreamos a igreja maior desta cidade. Ele apontou para a igreja, e vocês construíram esta igreja, ele disse para nós, a maior igreja da cidade. E nós começamos a pregar. E as pessoas começaram a serem salvas. E o dia veio que nós decidimos ir para Ascension, ter uma cruzada lá. Strauss era o presidente naquela época. E ele fez tudo por detrás dos bastidores para impedir a cruzada. Ele viu as pessoas, ele viu e ele sabia que ele tinha um problema nas suas mãos porque as pessoas tinham direito. E ele permitiu que as pessoas fossem até o estádio maior na capital de Assunção. Então nós tivemos aquela cruzada lotada em Assunção. Sim, foi lotado, milhares se converteram. E quando nós saímos de lá, teve uma explosão literalmente nas igrejas da Assembleia de Deus daquele país. Eles não podiam mais comportar de tanta gente, não comportavam mais os templos, eles vinham de todos os lugares, e não demorou muito tempo. As pessoas se levantaram, e naquele homem que estava liderando, disseram para ele, chega, nós queremos liberdade. O Evangelho de Jesus Cristo fez isso. Então, esses problemas não são políticos, são problemas espirituais. Eleanor Barton, escritor, evangelista, ele escreveu, disse, nesse tempo da campanha eleitoral, aqueles que viram e que são instrumentos de declínio do nosso país estão usando a palavra liberdade nas suas falas. Mas ela fez a pergunta, o que significa isso? Ser livre, liberdade. Olha, quando nós usamos essa palavra, o americano, nós pensamos na liberdade de viver a nossa vida, não é mesmo?
enquanto é legal. We believe that freedom is the right to Nós gather, to acreditamos worship, que a liberdade or not to worship. é de se reunir para We adorar a believe Deus ou não freedom to adorar. us Nós is the right acreditamos to que a bear arms, liberdade é o direito de ter uma the arma, right to assemble, o direito de se the reunir, right to protest if o something is direito wrong. de protestar se de algo estiver errado, a liberdade de ir e vir, But she que said, nós that aceitamos. is not the Mas ela freedom diz they aqui, mean. mas isso não é a Their liberdade freedoms are the plena. freedoms of abortion, É a liberdade de the abortar, freedom, segundo ela. listen to Ela this, disse, a voting liberdade without de votar IDs. sem a sua In other carteira words, de we título don't de care eleitor. who you are, just come Não vote. importa quem você é, venha Their votar. freedom É isso que is eles the querem. advancement of the A liberdade, LGBT, avançar, and I get so, I'm not trying to be comunidade smart, but LGBT. Eu não they add so quero many ser things to it. tão inteligente, mas eles adicionam tanta coisa. LGBTK, X, Y, A, B, C, D. É uma comunidade cheia de letras. E ela disse que a liberdade que eles querem é a invasão de homens que são capazes de entrar no banheiro das mulheres, homens para entrar nos banheiros das moças e participar de esportes femininos também, homens para irem para faculdades e entrar nas intimidades dos grupos, das mulheres. Essa é a liberdade que eles querem, fazer parte do grupo feminino. E essa administração nunca vai defender a vida que ainda não nasceu. Essa administração nunca vai defender os direitos dos pais para proteger os seus filhos. Nós temos estados agora que a criança pode ser tomada de seus pais se aquele pai recusa a impedir a puberdade daquela criança, dá drogas para impedir a puberdade. E você nasceu um menino. Os pais não podem dizer isso para os seus filhos. Você é um menino, não uma menina. Então nós temos estados aqui, Minnesota, por exemplo, que é um desses estados, podem perder os seus filhos, porque os pais recusam a aceitar a ideologia que está destruindo os jovens. E deixa eu dizer isso mais uma vez, esse movimento de transgênero que estamos vendo hoje é empoderado por espíritos demoníacos, veio diretamente do inferno, que está jogando lixo e confusão para os pais, para as famílias e para a nação. Eu tenho netos, eu tenho alguns que estão aqui, minhas netas, sem Emily, que colocam o dedo nos seus ouvidos, são jovens. Eles estão tentando nos dizer que um jovem de 14 anos de idade tem clareza de pensamento, que eles podem decidir, sim, se pode cortar o que for dentro dela e vai resolver o meu problema. Não há nenhum estado na União que menos de 16 anos pode ter a tatuagem. Mas você pode ir para o médico com 12 anos de idade, 13, 14, e o doutor vai te colocar no hospital e vai cortar o seu seio. Mas não, nós recebemos um e-mail semana passada, cada e-mail louco. Olha, você tem que entender algo, se você não é salvo, você não pensa corretamente. Pessoas que não são salvas não pensam corretamente, porque a razão deles e do mundo é deles e não da Bíblia. E nós recebemos vários e-mails. Gente, eu gostaria de ter pego da minha mãe. Quem pensa que você é?
Você senta todos os dias e você diz que você acredita em um livro que foi escrito há 2000 anos atrás. Eu quero dizer que nós cremos. Nós cremos nesse livro. Sou culpado, sim, e eu acredito cada palavra de Deus, desde a primeira palavra, em Gênesis até a última palavra. Amém, Apocalipse. Eu creio em toda a palavra da Bíblia Sagrada. Você está falando em transgênero. Não é grande coisa esse assunto. Você fala em meninas removendo seus seios. Isso não está acontecendo, foi o que disseram. Essa pessoa disse. E a razão que muitas pessoas não sabem é porque a mídia recusa tratar esses assuntos, a permitir aqueles que foram mutilados, destruídos, seu corpo, de serem ouvidos. Mas eles estão por aí. Você vê no YouTube os testemunhos, as falas, na rede social. Tiveram alguns que foram até no Congresso Nacional. E eu assisti, eles sentados ali dizendo: foi a pior decisão que eu já fiz em minha vida. O meu corpo está destruído, mutilado. Nunca mais posso ter filho. Eu não tenho seios. E eles me disseram que se eu fizesse tudo isso, os meus problemas seriam resolvidos. Mas aqui está um problema. Quando Deus criou um homem, Ele criou o homem e o macho e a fêmea. E tem diferença entre o feminino e o masculino. E olha, não importa o gênero, você pode cortar o que quiser, mas você não pode mudar com a sua mente. Pensa. Eles disseram: eu fiz tudo isso. E eu uso a maquiagem. E eu vi uma jovem dizendo: eu cortei meus seios. Eu fiz exercícios, cortei meu cabelo, tentando ser um menino. Porque me disseram que o meu problema seria resolvido. O problema é que você nasceu no sexo errado. E ela disse: isso foi uns 10 anos atrás, mas o problema é na minha mente. Não consegue. Pensa feminino, não masculino. E ela disse que um dia eu tive que reconhecer. Eu olhei no espelho. Eu estava ali na frente do espelho nua, olhando para as marcas. E eu disse: o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? E os médicos, você que é médico, o seu voto é para não fazer nenhum dano aos pacientes, mas todos os médicos que fazem isso e que mutila os jovens da América, o inferno estará lhe esperando. Se você não se arrepender, está esperando você, o inferno e seus anjos. Ellen Morton disse: esta administração nunca irá defender os direitos daquilo que é. Eu tenho que correr, gente. Eu escrevi isto esta manhã, eu me acordei às 4 da manhã. Olha, os poderes que estão operando, fazendo tudo isso por detrás dos bastidores, eles querem ver o colapso da América, para que a América possa ser refeita como a Europa foi. E eu quero dizer a vocês, nós não podemos dizer, e não podemos ir no caminho da Europa. Está jogando de lado. A Europa deixou de lado os cristãos. E eles fizeram a reforma, os reformadores, e adoraram o humanismo secular. Não tem lugar para a Bíblia, nem o cristianismo, porque o homem luterano, Luther King, proclamou o Evangelho de Jesus Cristo e trouxe a reforma, assim como Lutero fez. Mas agora a Europa está reinada pelos ensinamentos de Frederick Nietzsche
e Sigmund Freud, e Nietzsche e tantos outros. Ora, estou lendo um livro sobre o eclipse de Deus, escrito por Edward Lawson. Ele era um pastor de uma igreja. Ele disse aqui, essa informação veio dele. Eu já falei algumas coisas assim. Ele disse, Deus está morto, ele falou. E Karl Marx disse, atacou Deus como governador. Charles Darwin veio também e disse, Deus é o Criador. Sigmund Freud atacou Deus como aquele que dá lei. Nietzsche disse, Deus está morto. E disse, não há Deus. A religião é uma ópera do povo, uma fantasia e um conto de fadas. Marx disse, Deus é o reinador, mas o Estado é o que reina. O Estado deve reinar e governar o homem. Foi isso que aconteceu em 1917. Deus nos ajude. Nós não queremos que o Estado reine em nossas vidas. Ronald Reagan disse uma vez, nas suas palavras em inglês, ele disse, o mundo não pode te ajudar. Thorne disse, o cientista não tem nada a ver com Jesus Cristo. O homem não foi criado por Deus, mas o homem se envolve. O homem é como um animal. Foi o que ele disse em geral, da evolução. E o homem, como nós somos animais, não fomos criados à imagem de Deus. E isso nos traz aqui para pensar. Às vezes, grupo de animais precisam serem chamados. Significa que, se as pessoas no estado que nós não sabemos que cidadãos bons, nós poderíamos matá-los como animais. Eles queriam exterminar os inferiores. Ele disse que nós poderemos criar uma raça super raça, e que são influenciados pelo ensinamento de Darwin, e nós poderemos criar uma raça mestre. Freud disse que Deus na Bíblia não tem lugar com a lei de Deus. O homem é o seu próprio governador, regedor. E o homem deve fazer as leis para satisfazer a sua vontade e carne. Deus não é o caminho para a alegria, mas a liberdade sexual é o caminho da alegria. O que te traz prazer deve ser justificado. Significa que o resultado final é pedofilia. E tudo bem, tudo ok para os pedófilos. É uma forma de expressão sexual. Mas eu posso continuar. Mas o ponto que eu quero chegar é que nós estamos lutando uma guerra bem maior do que nós estamos vendo. Você entende isso, igreja? Esta foi a minha introdução. Saul foi um desastre. Deus tentou alertar o povo de Israel. Não coloque este homem no trono. Deus sempre quis que Israel tivesse um rei. Você pode ler nas últimas palavras. Deus falou com Moisés antes de morrer. Discutiu com Deus. O fato, Deus falou com Moisés que Israel teria um rei, mas teria um rei que Deus escolheria. E ele deu as orientações e tudo aquilo que o rei deveria fazer. E uma das coisas que não deveria fazer, não deveria ficar em estado alucinógeno, era para cumprir a lei com as suas próprias mãos, copiar a lei várias vezes, para que fosse escondida em seu coração. Mas Israel tinha uma cabeça muito dura e não aceitou. Samuel clamou a eles e disse, não façam isso. Se você colocar este homem no trono, você já ouviu dizer, ele vai levar os seus filhos, suas filhas, seus campos, suas videiras,
suas ovelhas. E a última alerta para a nação foi: o Espírito Santo falou com Samuel, profeta, e disse: você irá clamar naquele dia por causa do seu rei, o rei que você escolheu, e o Senhor não irá te ouvir naquele dia. Quando o homem faz o seu próprio caminho, Deus tira as suas mãos. Esta é a bagunça que nós estamos vendo hoje, ele lidando por 3 anos e meio aqui na América. Aqui está o ponto que eu quero trazer. A má gestão, o mau governo sempre machuca as pessoas. Má governo sempre machuca e fere a palavra de Deus. O mau governo trouxe uma inflação. Nós temos um jovem aqui na nossa igreja que é dono de supermercado. Ele disse que agora o seu lucro 1 ou 2% por causa do preço, que subiu muito. Nós temos uma nação cheia de pessoas que quebram a lei, uma nação que prefere os imigrantes e aqueles que estão ilegais aqui, ao invés dos seus cidadãos. Nós estamos vendo isso acontecendo em Ohio, mas há uma resposta. E naquele primeiro versículo, capítulo 12, o Espírito Santo está se referindo a isto. Nós temos que voltar a 1 Samuel e ver o que está acontecendo. Davi estava fugindo, Saul estava tentando matá-lo, porque aquilo que não é de Deus sempre tenta destruir o que é de Deus. Entenda isso. É por isso que a Hillary estava chamando de pobres. Olá. Essa é a razão que agora estão dizendo que 2 políticos que disseram: todas as pessoas que são conservadoras são idiotas, são tolos. É isso que eles pensam de você. Muitos de vocês irão votar para eles. Então, Saul estava ali no seu reinado, e a nação estava caindo, estava acabando. Davi estava fugindo deles. Ele se encontra, a Bíblia diz, em um lugar, em uma cova. É uma cova, estava ali, escondido. E Saul estava sentado no palácio, sentado no trono, curtindo todo o poder da monarquia. E Davi, o rei ungido, estava vivendo em uma cova com a sua família. E aí começaram a tocar no coração do povo de Israel. E eles lembraram do que Deus tinha dito para eles. E reconheceram que aquele homem no palácio não tinha aprovação de Deus. Nós não entendemos, nós não sabemos o porquê, mas o homem que ele ungiu, quando adolescente, está em uma caverna, fugindo pela sua vida. E nós não entendemos, e nós não sabemos por que ele está lá. Mas a Bíblia diz, 1 Samuel, disse que de repente, eles começaram a ver os homens de repente. E eu amo como a Bíblia descreve, esses eram homens que estavam endividados, estavam estressados, estavam totalmente descontentes com o sistema, endividados. Eles disseram: já chega, eu estou cansado disso, eu estou cansado de seguir o caminho do homem, eu quero fazer o que Deus quer. Esses homens estavam estressados, endividados, descontentes, e eles foram para a caverna. E quando chegaram lá, Deus pegou esses homens que estavam lá, endividados, abandonados, estressados, descontentes. Fora do processo, eles se tornaram homens valentes, valentes de Davi. E alguém deu um brado de vitória. O mundo pode rir de nós, o mundo pode caçoar de nós, mas quando você vai onde está a unção,
Deus pega e te faz um valente de verdade de Deus. E ele disse, no versículo 12, homens valentes que nos ajudaram na guerra. Agora veja aqui na terminologia. Eles estavam em uma guerra. E nós estamos vivendo uma guerra. Não uma guerra de armas, nem de munição. Não. É uma guerra ideológica. Um conflito espiritual e ideológico que estão lidando com os poderes das trevas, comungando com o poder das trevas. Estamos vivendo em uma época que Isaías profetizou que eles iriam chamar o bem de mal e mal de bem. Então todos da sociedade, os maus da sociedade são bons, é o que alguns estão dizendo, e as coisas de Deus, filhos de Deus, nós somos os maus. Nós somos o problema da sociedade. Eu quero chamar a atenção deles. Nós não somos um problema, mas aquele que nós servimos é a solução. Nós não somos o problema. Nós não somos o problema. Não somos aqueles que estão trazendo problema para a sociedade. Mas o problema é o pecado, a rebelião que está entrando neste país. E eu vou profetizar agora que nestes últimos dias Deus irá levantar homens e mulheres que Deus pegará em suas mãos e usá-los e vai dar uma palavra para eles, uma palavra de libertação. E Ele irá fazer homens e mulheres valentes. E Paulo nos escreveu em Efésios, porque nós não lutamos contra a carne e nem o sangue. O Biden não é o nosso problema, ele é um velho já. E aquela mulher não é um problema também. O problema é o espírito que está por detrás deles. Este é o problema. Nós estamos literalmente como igreja. Estamos enfrentando principados, potestades, governadores das trevas contra os espíritos maus nos lugares celestiais. Versículo 8 nos diz que estes homens valentes, eles se separaram, foram ao encontro de Davi, se juntaram a Davi. A igreja deve se separar, vir ao Davi celestial, Jesus Cristo. Não caia para esta mentira. Não, nacionalista, cristão, não. Nós, como filhos de Deus, nós cremos na palavra de Deus. A nossa verdade é a Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E se a Bíblia é contra, nós somos contra. Se a Bíblia é a favor, nós somos a favor. Saia do meio deles, diz a palavra de Deus, assim diz o Senhor dos exércitos. Escute, aqui não é o lugar. Nós estamos de passagem, mas Deus nos chamou para sermos a luz do mundo. Uma cidade no monte. E a Bíblia diz que eram homens de guerra, valentes, preparados para a batalha. Você está preparado para a batalha? O que isso significa? Que você tem a sua arma na mão. Você está pronto para a batalha. Você conhece a palavra. Você conhece a palavra. Você conhece a palavra. Eu vi um vídeo outro dia. R.T. Kendall, ele tem 96 anos. Ele era um homem reformador, acredito que ele fosse um reformador. Ele era um ótimo homem. Nós não somos reformadores, mas estava entrevistando e fizeram uma pergunta para ele. Um homem com a sua idade pergunta para ele: o que você diria para um jovem? R.T. Kendall, ele olhou para ele
Ele disse, eu tenho muitos diplomas em meu nome, mas se eu pudesse voltar e falar para os jovens que eu era, eu diria para todos os jovens, não vá para o seminário. Segundo, leia sua Bíblia. Terceiro, ore. Ele disse, minha maior arrependimento. Eu não li a palavra. E eu aprendi que os diplomas não significam nada. Eles não têm resposta para nada. Todo o estudo dos grandes seminários não tem nada para oferecer. E tudo vem de Jesus Cristo. Nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Ele disse que eles eram expert na guerra. Você entende que Paulo escreveu em 2 Coríntios, porque a nossa guerra, a nossa milícia não é carnal, mas poderosa através de Deus, para destruir as fortalezas de Satanás, com esta arma em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escute, todos podem dizer o nome de Jesus e não significa nada, mas quando esse nome é usado e é proclamado e apoiado pelo poder e a unção do Espírito Santo, você pode dizer em nome de Jesus, os demônios fugirão, os enfermos serão curados, e também as prisões serão quebradas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a salvação nesse nome, a cura nesse nome, a libertação nesse nome, há poder nesse nome, a alegria nesse nome, a prosperidade nesse nome, a bênção nesse nome. Eu sou filho de Deus. O nome de Jesus é tudo. E esse nome é tudo. Aleluia. Aleluia. Alguém precisa bradar aqui. Há poder neste nome. Há poder neste nome. Há poder neste nome. Aleluia. Aleluia. Há poder nesse nome. Há poder neste nome. Há poder neste nome. Há poder neste nome. Nenhum Satanás poderá ficar contra esse nome, nem o espírito demoníaco poderá vir contra este nome. Aleluia. 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 Que nome, que nome, que nome. Aleluia. Esse é o nome, todo joelho, sobre esse nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que nome maravilhoso, que nome, que nome, que nome. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho Jesus na minha vida. Vamos, me ajudem, me ajudem, me ajudem, me ajudem. Concentre-se nisso agora. Para de ligar para as mulheres que são adivinhas, mas olhe para Jesus. O que você tem para mim hoje? Louve. Aleluia. 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 Glória a Deus. Sim. Sim, há poder nesse nome. Há poder nesse nome. Nós vamos em frente marchando. Sim, sim.
Aleluia. Sim, sim, neste nome há poder. Aleluia. 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 Give me 2 minutes. Me dê 2 minutos, por favor. Men that could keep rank. Homem que podia lutar e fazer o que era reto, sem oposição. Mas o homem de valor não foge quando tem oposição. Eles permanecem firmes. E disse que eles não tinham coração duplo. Eles não tinham pé no mundo, outro na igreja. Não. Eles eram firmes, corajosos, valentes. Eles disseram: eu decidi a seguir Jesus. Não olhar para trás, como diz o hino, não olharei para trás. Aleluia. Eu não desisto. A Jesus Cristo, atrás não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Aleluia! Nós não voltaremos atrás. A Bíblia diz que eles tinham entendimento do tempo. Isso significa entendimento, fala de sabedoria. E o único recurso de sabedoria é a palavra de Deus, que significa que a igreja deve ser guiada não pela denominação, pelo que nós diz, mas pela palavra de Deus. Sabedoria que vem e conhecer a vontade de Deus. E eu escrevi isto porque não deve ter dúvidas do que você tem que crer e fazer no dia da eleição. Como cristãos, nós somos pró-vida, pró-casamento de homem e mulher, capitalismo, pró-santidade e pró-justiça. O nosso trabalho é entregar a chave para Davi, de Saul para Davi. Eu quero encerrar dizendo: quando Israel fez o que era certo, versículo 40 nos diz, 3 coisas aconteceram. Quando Israel fez a vontade de Deus, teve comunhão com o Senhor Deus e comunhão com os cristãos, com os seus irmãos. E segundo a Bíblia diz que teve muita prosperidade e provisão. Quando estamos na vontade de Deus, Ele supre as nossas necessidades. E disse que tinha alegria. A alegria do Senhor sempre segue. Comunhão e fartura e bênção. Nós somos uma nação dividida. Nós sabemos que muito em breve as trombetas de Deus irão soar. Mas até então, nós temos que ocupar-nos. Nós temos que fazermos o trabalho de Deus. Isto aqui não estou apoiando um homem ou outro qualquer, não. Mas é uma plataforma que eu estou apoiando, que apoia o cristianismo judaico. E eu, como cristão, eu quero viver em uma nação na qual os líderes estarão mais alinhados, mais próximos, mais perto do alinhamento da palavra de Deus do que aqueles
que não estão e nem se preocupam e fazem tudo e o possível para levar essa nação ao caos, longe da palavra de Deus. Você tem uma responsabilidade. Enquanto eu encerro, um dos grandes direitos de liberdade como cidadãos americanos é o direito de votar e dizer e fazer o que temos que fazer. Cada um de vocês busque o Senhor nesta noite e pergunte ao Senhor o que quer que você faça. Se você não estiver ainda registrado para votar, é uma vergonha para você. Você está difamando a palavra de Deus. O governo é de Deus, é Ele que criou. E quando disse para os seus discípulos, entregue para César o que é de César, a Deus o que é de Deus, Ele estava dizendo para os discípulos, vocês têm uma responsabilidade, até mesmo que o governo que fosse contra Deus. Então, registre-se para votar e vote. Quem serve meu guarda-costas até sair daqui, até o dia das eleições, se pontifique. Eu saio da porta e fico olhando quando saio de casa e no carro. Vamos lá, gente, vamos aplaudir ao Senhor Jesus em louvor nesse dia. Eu oro que você tenha o entendimento dos tempos para saber o que a América precisa fazer. Dê um abraço ao seu irmão que está do seu lado. Nós veremos hoje à noite às 18 horas. Aleluia! E nós estamos encerrando aqui esta linda live, né? Muitos irmãos aqui, muitos comentários. Eu quero agradecer a presença de todos que estiveram conosco, os que chegaram por último aqui. Graças a Deus pela participação de todos que aqui vieram. Eu vou citar aqueles que eu não havia citado ainda, agradecendo, mas ainda relembrando. Vamos ver se eu consigo citar o nome de todos aqui. Vou ver se o celular vai me permitir. Mas aqui está, né? Estamos aqui com a Mari Carvalho, João Batista Bittencourt, Valdemir de Souza, meu irmão, a irmã Valéria Herbert dos Santos, Eli Antunes, Emerson Seulin, Abraão Aurélio, pastor Abraão e toda a sua equipe, né, que estão assistindo lá, Murilo, que mais? Temos Marlene Salvador também que estão conosco. Deus abençoe sua vida. Tânia Veiga que esteve conosco, Deus abençoe. Pastora Carmen, pastora Lídia, Deus abençoe. Dirceu Queiroz, Josias Tinoco, Deus abençoe sua vida também. Dirceu Queiroz, já falamos. Wanda Cardoso, Paulo Silva, vamos ver, pastor Vanderlei Fernandes, Deus abençoe. Elvio Cristiano, Deus abençoe. Membros da Assembleia de Deus de Uruçanguinha, Deus abençoe também. Osvaldo Santos, meu amigo Roberto Olegário, estou bem perto de você. Eu estou em Balneário Camboriú, aqui bem pertinho de você. Venilson, também Deus abençoe sua vida, pastor Venilson. Raquel da Silva, Deus abençoe sua vida. Meu querido amigo pastor Raimundo Eufrásio, Deus abençoe também a sua vida, irmã Raquel, todo esse povo maravilhoso. Pastor Gerson Monteiro, Deus abençoe a sua vida. Pastor Fabrício Pequerino, Deus abençoe. Gilson Alano, pastor Gerson, disse maravilhosa mensagem. Pastor Ezeu, obrigado por nos permitir assistir. Estamos aqui a serviço do reino. Obrigado pelo apoio. Poder no nome de Jesus, diz a nossa irmã aqui. E também Josias Tinoco disse que linda mensagem. Realmente, uma mensagem poderosa. Compartilhe essa mensagem e essa live para quem você gostaria que também fosse orientado com relação a esses temas. Eu vou estar editando esse vídeo, vai estar no YouTube e também estará lá no meu grupo que eu tenho no Facebook do Ministério Jimmy Swaggart. Então você pode pegar já essa mensagem editada, tanto no YouTube quanto lá no grupo, e passar para as pessoas para entender o que está se passando no mundo, né? Deus abençoe também
a Kisbey Sênior, Deus abençoe, e Sebastião do Carmo Rodrigues, tantos outros que passaram por aqui. Nosso muito obrigado. Estaremos de volta semana que vem, a partir das 11h30, se Deus quiser. E não esqueça de agradecer a Deus por esse dia, estar na presença de Deus, em culto e adoração. E também tenha um domingo abençoado e uma semana repleta de bênçãos. Tudo que você colocou em seu coração, que o Senhor possa realizá-lo. Ore e agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem dado a você. Louve ao Senhor com alegria. Nós agradecemos a sua participação. Até domingo que vem. Até lá. Na paz do Senhor. Adam and Eve fled from God and became afraid as they became aware of their sin. Bible scholars believe there is a